Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Miguel, tenho a honra de receber aqui hoje para uma conversa informal a doutora Nayane Nascimento. Ela que é advogada, professora, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Contratual e Gestão Empresarial no IEC PUC Minas, é aqui da nossa cidade de Ibirité, uma pessoa que eu admiro muito e muito obrigado por aceitar esse convite para a gente conversar aqui hoje. Wagner, sou eu que agradeço pelo convite, parabenizo pelo trabalho realizado e principalmente, por esta oportunidade de estar aqui hoje com você. Muito obrigado, viu? E hoje você está aqui até por um tema especial, né? Estamos no mês de março, vamos iniciar uma série com 5 programas trazendo assuntos que têm relevância para as mulheres. E nada melhor do que começar com a doutora, que tem uma grande expertise, é muito competente. E eu sempre inicio citando uma frase de alguém que eu admiro. E hoje eu queria citar a Michelle Obama. Certa vez ela falou que ainda existem muitas causas que valem o sacrifício. Muita história ainda há de ser feita. E eu queria saber, doutora, porque existe uma diferença salarial entre homens e mulheres e que, na minha opinião, precisa ser mais debatida e combatida. Como que você enxerga isso? Muito interessante a sua pergunta e eu acho que antes, se você me permite, queria voltar um pouquinho na história para a gente entender o que acontece nos dias de hoje. A mulher, o cenário da mulher, a gente verifica a mulher antes, nós temos um lapso aí temporal da Guerra Mundial. Então a gente tem o papel da mulher antes da Guerra Mundial, ok? Da Primeira e Segunda Guerra, lá nos anos de 1914, 1945. Qual que era o papel da mulher? Era a esposa, era a mãe, né? Era a cuidadora do lar. Era assim que era vista. Com a Guerra Mundial, olha que interessante, a mulher ela muda de papel. Com o homem indo para a guerra, né, que é o provedor do lar, ele sai desta natureza de provedor do lar e a mulher ela tem que, de certa forma, assumir esse papel, certo? Então, além de assumir o papel de cuidadora do lar, ela tem que negociar as relações familiares, negociar o ganha-pão daquela família, porque o seu esposo ele está em guerra, né? Então a mulher se vê necessária ir ao mercado de trabalho. Então eu acho que é interessante a gente trazer essa história, né? E aí a gente verifica, mais ou menos em 1970, os movimentos feministas, dessa busca da mulher, dessa concretização da mulher no mercado, até chegar nos dias de hoje. A gente não pode deixar de dizer que nós temos a nossa Constituição Federal. Aliás, a Constituição de 32, veja bem, com a mulher no mercado de trabalho, lá na época da industrialização, né, a mulher, nessa Constituição de 32, ela já começa a trazer direitos e garantias para as mulheres. E hoje, na nossa Constituição de 1903, a nossa Constituição a Constituição atual, no artigo 1900 e no artigo 193, perdão, ele já traz essa igualdade entre homens e as mulheres. Então eu queria só trazer esse apontamento para a gente entender. Veja bem, a mulher ela vai no mercado de trabalho, a mulher ela tem uma igualdade constitucional, né, entre homens e mulheres. E por que que há, então, aí a gente chega no cerne da sua pergunta. Então, por que que há essa desigualdade ainda hoje no mercado de trabalho? Eu entendo, Wagner, que nós temos primeiro um preconceito, né, uma discriminação, mas vejam bem, isso hoje na atualidade, ela está muito velada. Né? Porque os homens não vão falar, olha, ainda mais por princípio constitucional, eles não vão dizer que há essa discriminação, mas ela existe. Né? Mesmo as mulheres estudando mais, né? Eu não sei se você tem esses dados aí pra gente. Eu anotei algumas coisas, eu gosto de pesquisar, então anotei algumas coisas que eu acho bem relevantes. Por exemplo, tem uma pesquisa, né, feita no Brasil que fala que a diferença salarial geral entre homens e mulheres é em torno de 20%. Mas o que mais me assusta
é porque quanto mais as mulheres estudam, quanto mais elas se qualificam, ou seja, quando sobe o nível profissional, a diferença salarial, em vez de diminuir, aumenta. Quando você vai tratar de profissionais com nível superior, a diferença já chega a 27% em média. Exatamente. Só para trazer um dado interessante, 80% dos estudantes do curso de Direito são mulheres. 80%? 80% na atualidade. Na minha época era menos. Já eram mais mulheres, mas era mais equilibrado. Tô ficando velho. Pois é. Então, veja bem. Qual é a justificativa, então, para não ter bons cargos? Não é verdade? E qual a justificativa para não ter a mesma igualdade salarial? Isso me assusta. Quando a gente chega no que seria talvez o maior cargo possível dentro da iniciativa privada, um cargo de CEO, por exemplo, a diferença salarial chega a 45%. Então você vê, o principal cargo de nível empresarial, executivo, a diferença entre homens e mulheres chega a 45%. E é interessante, e é um dos motivos que eu te trouxe aqui, porque você é coordenadora, é professora e de um curso que trata, por exemplo, gestão empresarial. Isso na pós-graduação, vocês estão debatendo esse assunto com seus clientes, que eu sei que você tem escritório, você debate esses assuntos. Como que é isso? Eu, enquanto mulher, enquanto advogada, eu não posso deixar de dizer que a gente enfrenta alguns preconceitos, sim, durante a minha trajetória, durante a minha carreira. Verifico as minhas alunas também, mas eu tento sempre rebater isso, sabe, Wagner? Eu digo muito que esse preconceito, eu finjo que ele não existe. E eu vou buscar estudo, vou buscar melhor técnica, melhor profissionalismo, até mesmo eu já me vi em situações numa reunião com 10 homens. E eu era o centro da atenção no sentido de ter que demonstrar a técnica e o profissionalismo ali. Muitas vezes a gente tem que mostrar até mais, né, por causa desse preconceito. Então eu sempre falo com os meus alunos, com as minhas alunas também, para a gente estudar. Estude, corre atrás, busque o melhor, até mesmo para mostrar. Não venha com essa conversa de discriminação, não venha com essa conversa. Mas eu não posso também dizer que ela existe. Mas é como eu disse no início da nossa conversa. Eu acho que hoje ela existe de uma maneira, embora os dados estejam aí, mas elas existem de uma maneira mais velada. Eu entendo que ela seja velada, porque ninguém quer assumir uma situação dessa. Só que quando a gente vai pesquisar, é assustador. Dentro da nossa área, né, do direito, eu sei que um dos cargos públicos, né, que as pessoas mais almejam, né, entre os advogados, por exemplo, é às vezes se tornarem juízes. E o cargo mais alto que existe no Brasil é o cargo de ministro do STF. Hoje a gente tem 11 ministros no STF, 9 homens, apenas 2 mulheres. Você vai no STJ, que são 33 ministros, salvo engano, nós temos 5 ou 6 mulheres. Na hora que você vai na iniciativa privada, em número de CEOs, por exemplo, mulheres, apenas 13% das empresas no Brasil tem CEO mulher. Em cargos de diretoria, são 26%. E em cargos de vice-presidência, 23%. Aí você fala assim, não, Wagner, mas é porque o Brasil está muito atrasado e tal. Aí eu fui pesquisar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o número de CEOs mulheres é apenas 21,7%. Então, assim, é mais do que no Brasil, mas ainda também existe. Então, é uma coisa mundial, né, doutora? Eu acho que não é um problema só no Brasil, né? Sim. E é interessante, tem um dado da revista Forbes. Ela nos traz dizendo que, embora há mesmo essa discrepância, há uma visão de que a mulher no mercado de trabalho, ocupando cargos de gerência, é mais quisto em virtude dela saber verificar a diversidade, em virtude dela saber, principalmente também, trabalhar com as multifunções.
Veja bem, né? Então, fazendo contraponto com a pesquisa que você apontou. E se torna completamente incoerente, né? É Incoerente. igual eu falei, as mulheres, isso também é comprovado por pesquisas, né? As mulheres estudam mais do que os homens. Historicamente, a quantidade de tempo que uma mulher se dedica, né, ao longo da sua vida aos estudos, seja numa graduação, numa pós-graduação, é maior do que a do homem, chega a ser 60% maior. Então, elas se qualificam mais, é reconhecido, então, por exemplo, com essa pesquisa que você apresentou, que elas têm habilidades, vamos dizer assim, melhores do que a dos homens em funções gerenciais, mas elas não conseguem alcançar os cargos, os principais cargos e nem o que é no mínimo absurdo, o salário igual para aqueles cargos que elas desempenham. Eu não consigo entender. E o que me assusta também, porque recentemente a gente pôde presenciar isso até em nível de concurso público. Exatamente. Eu queria até que você falasse, que eu imagino que você deve ser do mesmo assunto, porque foi muito falado, né, na área militar. Como é que é isso? O que você entende? O que você, como advogada, como professora... Inclusive, é esta quebra aí do artigo, por isso que eu falei no início, do artigo 193 da Constituição Federal. Houve um certame anteriormente em Minas Gerais e ficou muito claro essa questão da mulher para o cargo de oficial, em que haviam menores vagas para as mulheres do que para os homens. E foi verificado, olha que interessante, Wagner, o nível das provas, dos resultados em questão, né, no primeiro momento, técnico das mulheres, estavam mais altos. Então, uma mulher que ela tirou a pontuação maior do que o homem, ela foi desclassificada por causa que não havia o mesmo número de vagas. Então, ou seja, para a mesma função, e é uma função de oficial, Sim. né, que teoricamente, que muita gente quando vai falar sobre esse assunto fala que tem a ver com a questão de poder físico, força, velocidade e tal, mas aí é uma função de oficial, que com certeza essas características são menos relevantes. Dá-se mais atenção à parte administrativa, gerencial. Você tinha cargos que é do mesmo cargo oficial, mas você tinha vagas para oficial homem e oficial mulher. E você tinha menos cargos para oficial mulher. Ou seja, uma imposição já feita através do concurso público para que você tenha menos mulheres em cargos de liderança dentro do âmbito militar. É no mínimo absurdo, né? E é discrepante, né? A gente fica revoltada com essa situação. Como eu disse, vai ao desencontro de toda essa evolução histórica, de todos esses movimentos feministas que a gente verifica aí, né? E eu não posso deixar de ressaltar, acho que a gente sendo redundante, mas eu quero deixar isso muito claro. O nível das provas femininas foram altíssimos em caráter intelectual. Entendi. Então isso... não estou aqui levantando bandeira feminista, mas é algo alarmante que a gente tem que deixar isso muito claro. É isso aí. Doutora, quero te agradecer muito. Eu acredito que para o pessoal, né, que está nos assistindo vai engrandecer bastante. A gente quer trazer com esse tipo de programa uma conscientização, né, para entender a realidade, para mudar essa realidade, que essa realidade não é uma realidade que a gente defende. Então, acho que todos nós, fazendo a nossa parte, devemos debater mais esse assunto e combater toda essa discriminação que existe, tá bom? A gente se vê no próximo programa, na próxima semana, também tratando sobre algum assunto de relevância para as mulheres. E muito obrigado mesmo, que eu tenho certeza que todo mundo gostou. Eu que agradeço e espero voltar outras vezes. É isso aí, muito obrigado. Tchau, gente. Até semana que vem. Até mais.